Então, mais uma vez, nos encontramos aqui na Casa da Redenção. Queremos dar o nosso boa noite a todos. Que possamos, nessa noite de hoje, na reflexão, aproveitando o momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, mentores da casa, para que a mensagem da noite sirva para todos nós que aqui estamos, quer aqueles que estejam ligados pelas redes sociais e aqueles que posteriormente também, porventura, acessem esta nossa reunião. Então, que para nós começarmos a nossa conversa, justamente queremos aqui fazer alguma reflexão de uma obra que psicografada por Carlos Bacelli, que nos fala através do Espírito Irmão José, que fala sobre Senhor, que eu possa ver. Então, Jesus pergunta, que queres que eu faça? E respondeu ele, Senhor, que eu possa ver. Lucas, capítulo 18, 41. Então, o inesquecível clamor do cego de Jericó deveria ser o clamor de todos aquele que se interessa pelo conhecimento da verdade. A sua visão continua, muitas vezes ela continua eclipsada na voz da sombra milenar, do fanatismo e do preconceito. A gente precisa entender isso, que a nossa humanidade ainda permeia nessa condição, quer no plano físico, tanto quanto muitos que se encontram no plano espiritual. Então, Bartimeu roga a intercessão do Senhor pela sua cura e que estava consciente de que a sua cegueira não era causada pela falta de visão, de claridade solar à sua volta, mas sim a impossibilidade de enxergá-la, afastando-se do abismo. Imitando-lhe, pois, o exemplo, em vez de permanecermos na expectativa de mais luz para uma melhor visão, que a gente possa suplicar ao Divino Amigo que nos conceda a melhor visão para a suficiente luz que já brilha em nossos caminhos, né? É uma mensagem do irmão José aqui, justamente nos suscitando. Então, é aquelas questões que sabemos que estamos, quando retornamos ao plano físico, nos ligamos ao crescimento, enfim, à relação familiar, às condições da ordem profissional, embora tenhamos muitas vezes, na grande maioria das vezes, já uma proposição de preparo no plano espiritual para que aqui possamos chegar e exercer as nossas funções, ainda há, diante da circunstância de tudo aquilo que se apresenta a nós, do ponto de vista da ordem material, né, e pelo nosso nível de evolução, esse apego, certamente, na sua grande maioria, à condição do interesse pessoal, que é muito forte ainda em nós, né, que ainda há, na maior parte, um predomínio da matéria sobre o espírito, e que muitas vezes o nosso estado de consciência é mais lúcida, dessa visão que transcende a condição do ponto de vista da ordem material, acaba sendo inviabilizada até pela perspectiva de projetos que ansiamos, às vezes, do ponto de vista das questões materiais, e que, consequentemente, às vezes, redunda em um atraso na nossa evolução, não só
no aspecto da condição intelectual, mas principalmente dessa transformação da ordem moral. Então, certamente essa visão, né, que Bartimeu estava sentindo falta é de muitos de nós que aqui nos encontramos no plano físico ainda sem saber o que nós estamos fazendo aqui, qual o papel, e para onde vamos, e dependendo do apego às coisas da ordem material, consequentemente ainda ficamos mais rasgados, mais insensíveis às questões que dizem respeito à transitoriedade da nossa existência nesse plano material. Então, aqui a gente pode também ver os níveis de lucidez lá no capítulo 35, que nos fala sobre, estejam eles encarnados ou não, os níveis de lucidez espiritual dos espíritos que se vinculam à evolução do orbe terrestre variam quase ao infinito, posto que a natureza tudo obedece de sequência, o despertar da consciência desses albores da criação vem acontecendo de maneira lenta e gradativa, aquilo que já havíamos mencionado aqui. Então, são raros os espíritos, né, segundo o irmão José, que, mesmo fora do corpo, compreendem a sua situação de construtores do próprio destino, na esteira das vidas que se sucedem ininterruptamente. Então, sabemos que uma lei que vige sobre todos nós é a lei da impermanência, né, que se a gente está em constante mutação, claro que há alguns momentos que a gente está com a consciência embotada, pelas várias razões, muitas vezes emocionais, dos fatos que acontecem, da cristalização, da própria ignorância, e assim sucessivamente, mas é da ordem para todos, indistintamente, a lei do progresso. Importante a gente ter essa condição clara, né, que caminhamos sempre para frente, caminhamos para o alto, caminhamos para a luz, caminhamos para a nossa felicidade. Então, infelizmente, contam-se ainda milhares daqueles que vivem no corpo sem o maior senso da imortalidade, ignorando a sua condição de criaturas fadadas à perfeição pelo Criador, que não obstante lhes compete alcançar, a custo de perseverantes esforços, a autoiluminação. Então, nos chama a atenção aqui recebendo a autoinstrução, que gradativamente a gente consiga fazer esse mergulho. Então, as religiões conservadoras, né, que ao longo do século cercaram o homem, cercearam o homem da liberdade de pensar, são responsáveis pelas crianças espirituais, né, que nos tornamos, de que grande parte da humanidade se constitui por subordinar a transcendente questão de redenção final à formalidade do culto exterior, como, por exemplo, a confissão de pecados cometidos e recebidos, como a extrema-unção e vascas da agonia. Então, fala aqui a respeito de condições, né, de outro segmento religioso, inclusive cita aqui a condição da Igreja Católica, que traçou em seus seguidores limites intransponíveis à conquista do autoconhecimento, para que efetivamente o reino de Deus se realize dentro de cada um de nós. Tempo houve no qual quem ousasse formular qualquer interpelação em torno da causa e finalidade da vida era sumariamente condenado
por herético e lançado às fogueiras inquisitoriais, né? Então, divorciando-se da ciência, a religião passou a preconizar a fé cega em seus postulados teológicos como caminho para a salvação, conduzindo o cajado da subserviência, do temor, o indefeso rebanho que lhe compelia orientar e esclarecer em busca da verdade. E aí a gente consegue lembrar daquilo, da recomendação de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Essas são palavras do Mestre Jesus, que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabemos nós, né, aqueles que estão dentro dos preceitos da terceira revelação, da doutrina dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, né, que veio trazer, que dividiu a humanidade, né, antes e depois de Jesus, dividiu a história da humanidade. Então, passados 2000 anos do advento do Evangelho vivo, né, da presença do Mestre, em pleno terceiro milênio da era cristã, eis que você pode dizer que, em termos espirituais, o homem ainda não logrou afastar-se das sombras da Idade Média, né? Então, por incrível que pareça, mesmo que tenhamos avançado bastante na condição intelectiva, científica em determinadas áreas, né? Então, sem dúvida, esta é uma dificuldade para o Espiritismo, que a doutrina da fé raciocinada se faça aceita pelas massas, não habituadas à reflexão. Salutar, do exercício salutar, da indagação sistemática, à procura do conhecimento que poderá nos libertar dessas amarras que nos prendem a esse terra-terra. É evidente que sabemos que, no momento certo, né, quando a gente chega àquela conclusão de que aquilo que, dentro das crenças, né, daquilo que a gente recebe, uma série de informações do ponto de vista da ordem cultural e tantas outras que elas não significam, tem aquelas crenças que são positivas e as crenças que são negativas dentro de uma ordem de crescimento. Desse labor, dessa programação, muitas vezes mental, daquilo que a gente recebe dentro de um processo reeducativo, que constantemente vai acontecendo as mudanças necessárias. Então, o problema da cultura, da nova cultura espiritual da humanidade, está, assim, diretamente relacionado à inversão daqueles paradigmas que possibilite a mente do homem se descolar na direção do jamais antevisto por ele séculos e milênios de cativeiros da inteligência que tem amargado, né? Então, a gente sabe que nas obras do André Luiz nos falam que há mais um grande grupo de espíritos, há mais de 10 mil anos, temos indo e vindo, diríamos assim, nessa transição de reencarnação, desencarnação e retorno ao plano físico, sem sabermos até mesmo o plano que nós estamos gravitando por hora, falta do conhecimento dessa verdade que parcialmente a gente vai recebendo, decodificando, compreendendo e também dentro dessa própria reflexão que fazemos, certamente por conclusão própria, né, da razão, do bom senso, fazendo as transformações necessárias, né? Então, esse é forçoso dizer-se que semelhante cativeiro intelectual
vinha igualmente se entendendo as dimensões espirituais mais próximas sobre as regiões dominantes também estabeleciam esse domínio. Domínio que desde o surgimento do espiritismo do mais além para a Terra, experimentou duro golpe e vem experimentando sucessivos reveses. O espiritismo efetivamente é o consolador da divina promessa de Jesus, porque nos ensina todas as coisas e nos faz recordar tudo o que o Divino Mestre havia dito, nos clarificando a mente, a consciência e criando possibilidades novas, né, de buscar o caminho da verdade através das leis naturais, das leis divinas. Então, podemos afirmar que depois da terceira revelação, a crosta e as esferas espirituais que orbitam ao seu derredor jamais serão as mesmas, porque dos dois lados da vida, a cada dia que passa, erguem-se escolas ao pensamento, pois é chegado o momento de Deus ser adorado em espírito e verdade. E quando por fim começar a ser interrompido o círculo vicioso das reencarnações, os espíritos, então, na posse de si mesmos, haverão de caminhar a passadas mais largas em direção ao porvir glorioso. Falamos de uma época de luz que auguramos para breve, em que os homens, livres das algemas dos dogmas e preconceitos férreos, vivenciarão as experiências da reencarnação e da desencarnação e de seu tempo de permanência no plano espiritual em plenitude de lucidez, excursionando feliz pelas veredas sem fins do universo inteiro. Isso quer dizer que, à medida que formos ascendendo do ponto de vista moral, vamos transcendendo essas regiões, aquilo que preconizou Jesus, que haviam várias moradas na casa do Pai. E essas moradas, elas não só se encontram no plano espiritual, assim como também na nossa mente. À medida que nós saímos do estágio da ignorância, consequentemente, a gente vai tendo possibilidades de ver, agir e sentir de uma outra forma aqui, já no plano terreno. Quer dizer, essas são condições mentais, cada um vive, né, no seu mundo, dentro da sua casa mental. E que esses paradigmas todos, né, que foram colocados diante da condição do materialismo. E aí, a gente sabe dessa proposta que temos, é da comunicabilidade, né? Que são questões básicas, através da mediunidade, essa comprovação da imortalidade da alma. E lá no capítulo 43 da mesma obra, Senhor, que eu possa ver, o espírito do irmão José nos diz que séculos antes de Cristo afirmou o filósofo matemático Tales de Mileto que todas as coisas estão cheias de Deus, que realmente os espíritos estão em toda parte. E podemos dizer que, em essência, o universo inteiro se povoa apenas e tão somente de espíritos. E aí tem toda aquela transição. Olha aqui, a própria matéria, isso aqui é muito interessante.
Um dia desse a gente teve até uma reflexão a respeito dessas questões relacionadas à vivência de cada um de nós, até mesmo diante do conhecimento que adquire, das transformações íntimas. E aqui nos diz o seguinte: a própria matéria, abrigando o princípio inteligente, que nela se encontra adormecido, está a caminho da espiritualização, ou de se converter através dos milênios em energia pensante. Essa energia pensante é o espírito imortal que somos, né? Então, Deus criou o princípio inteligente e, consequentemente, nessa linha ascensional, né, a gente vem fazendo todas as transformações necessárias por milênios incontáveis. Poderíamos, pois, figurar o universo como sendo um espaço infinito. Se finito, o que haveria para além dele, constituído de milhões e milhões de bolhas de sabão, que representariam as inúmeras dimensões habitadas pelos espíritos. E aí vem aquelas dimensões dentro da frequência vibratória, dentro da transformação do nosso próprio corpo perispiritual, que nos dizem cada bolha de sabão, dessa linguagem figurada apresentada aqui na obra, né? Um universo é uma realidade espiritual característica. O que nos diz isso? Alguns espíritos, de fato, quase semitangíveis, permanecem ao lado dos homens, influenciando-os e sendo influenciados, sem a condição de semitangibilidade. Eles não poderiam concentrar o sentido sobre a vida dos homens e acompanhá-los. Ele nos diz: os espíritos mais esclarecidos, mormente no que tange as possibilidades da mente, entram em contato com os médiuns, sem que deles, por assim dizer, tenham que se aproximar. Podem fazê-lo estando localizados a milhares de quilômetros, não obstante do ponto de vista espacial, estando a seu lado. Outra dimensão é algo que fica localizado muito distante, ao mesmo tempo muito perto. Os espíritos recentemente desencarnados, não conscientes de sua situação, ainda envoltos por resquícios de fluidos materializantes, que renascem em seu corpo espiritual, ou então que lhes impregnam o perispírito pela convivência próxima com os homens, cuja vitalidade eles aspiram. São os que provocam os fenômenos mediúnicos mais frequentes e objetivos. Os chamados espíritos obsessores vivem em tão estreita simbiose com as criaturas encarnadas que quase se lhes incorporam em estado permanente, ou seja, quase se lhes apropriam por completo do corpo e das sensações. É o estado patológico que se denomina o vampirismo. E aí a gente sabe que as obsessões, elas podem de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e assim sucessivamente. E assim existem elementos microscópicos que parasitam o corpo, existem elementos macroscópicos ou não que parasitam a alma. Quanto mais materializado o espírito, mais material é a sua força de atuação junto aos homens. Por outro lado,
quanto mais espiritualizado for ele, mais espiritual é o seu poder de influência. Então, vejamos, é esse o papel da existência, da vida, o progresso, a oportunidade de evolução em ambos os aspectos, ora do ponto de vista intelectual, ora do ponto de vista moral. Pássaro, como se diz, com uma asa só não voa, né? Então, toda influência material é de ordem restrita. A espiritual, porém, é ilimitada. Quer dizer, quando a gente vai nessa aquisição, né, de transformação moral, é ilimitada. Então, a lei da gravidade, aqui é um ponto muito interessante, funcionando igualmente para os corpos espirituais, impede que os espíritos tenham livre acesso às regiões que pretendam visitar. Daí o motivo de os desencarnados, de maneira geral, não ascenderem às dimensões do espaço e não se encontrarem todos aptos à capacidade de volitar. São aqueles, muitas vezes, os reencontros, né, que ansiosos desejamos, né, dentro daquele labor da nossa família, e há uma denominação, a família espiritual no Evangelho e a família corporal, né, que os laços corporais não são apenas para as condições do terra a terra, e que aí a gente precisa ter aquela condição da simpatia, da convergência dos pensamentos, justamente para que a gente possa realmente reencontrar os nossos familiares. E aí não se restringe apenas a esse grupo pequeno, né, desse clã, desse grupo que nós nos encontramos encarnados, até porque já tivemos inúmeras vivências, né? Então, somos, aos poucos, vamos nos legitimando como cidadãos do universo, à medida que vamos também nos desprendendo dessa condição do egoísmo, do orgulho, e sucessivamente enxergando as outras criaturas como filhos e filhas do mesmo Pai. Então, os espíritos que se horizontalizam com os homens, em sua grande maioria, caminham como eles caminham, na atmosfera pesada da Terra. A capacidade de volitar penosamente exercida pelos espíritos em condições de fazê-lo. Um espírito superior pode atravessar a Terra simplesmente ignorando-a para ele. É como se o planeta não existisse. Agora, um espírito em condição espiritual inferior ou de elevação mediana se deparará com um obstáculo material intransponível que necessitará contornar. Então, vejamos a diferença que existe à medida que nós vamos ascendendo e nos transformando do ponto de vista moral e nos elevando. Os espíritos de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem, que é uma grande maioria de nós que aqui estamos mais presos pelos instintos ainda, né? Nesse labor da morabilidade que estamos conquistando nas relações que estabelecemos nos elos de fraternidade, de solidariedade, e é o nosso planeta, que é um planeta de provas e de expiações, já está em transição. E há muito tempo, talvez, desde 1857, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, essa doutrina bendita, que nos faculta gradativamente as mudanças interiores, né, fazendo essa conquista do reino de Deus em nossos corações, né? E aqui ó, os espíritos, conforme esclarece no Livro dos Espíritos, são uma das forças da natureza, ou se preferimos, os agentes executores das leis que regem os princípios da vida no universo.
Eles são os intérpretes da vontade do Criador. Através deles é que o Criador se revela onipresente. À medida que evolui ou se torna consciente de seu papel, o espírito amplia o seu poder de atuação e aprende a manejar as leis da criação, com as quais se integra os poderes espirituais do Cristo, por exemplo, no campo da cura, da multiplicação de pães e dos peixes, a transformação da água em vinho, a sua transfiguração no Tabor, etc. Era a manifestação das leis da natureza, que ele sabia utilizar, sempre com a utilidade providencial. Mas tais poderes advindos do conhecimento somente se revelam e se fazem acessíveis aos espíritos que os utilizam com discernimento e responsabilidade. Então, o espírito comum está informado que, juntando-se 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, é possível se obter a água. Já o espírito superior sabe que pode realizar a operação e produzir fenômenos de chuva. E assim, fica para nós, na noite de hoje, né, que esse clamor do cego Bartimeu, né, que não era a claridade da luz, mas essa luz interior, dessa candeia que ilumina a nossa consciência, que nos liberta dessas mazelas e, consequentemente, nos possibilita avançarmos, nos sentirmos mais felizes, direcionando a nossa caminhada para o alto. E aquilo que nos disse o Mestre Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E certamente na noite de hoje, através daquele pedido de Bartimeu, que a nossa visão espiritual da transcendência, da imortalidade, da fé no futuro, se fortaleça em nossos corações. E aquilo que preconizou Jesus: espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. E aqui estamos nós, né, com simplicidade, com humildade, fazendo essas reflexões e certamente nos fortalecendo para as nossas caminhadas, aqui ou em qualquer parte que possamos estar. Nosso muito obrigado e um beijo no coração de todos. E que a paz de Jesus permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.